Olá, me chamo Marcelo, sou cirurgião dentista, trabalho junto com minha esposa. Nosso principal trabalho é a reabilitação oral, com implante e prótese. Como todos sabem, a vacina contra o coronavírus finalmente está chegando. Hoje, 11 de janeiro de 2021, a expectativa é grande e resolvi então, já que a vacina está chegando e existem tantas dúvidas sobre tipo de vacina, qual funciona, qual não funciona, como elas funcionam, resolvi fazer esse vídeo. No entanto, para poder explicar o que é vacina, como elas funcionam e os tipos, eu vou ter que fazer uma breve revisão sobre o sistema imunológico. O sistema imunológico é um sistema de interação do nosso organismo. Toda vez que um patógeno ou um corpo estranho penetra na nossa pele, invade o nosso organismo por alguma mucosa, o sistema imunológico vai reagir a isso. E de que maneira? Bom, nós temos dois tipos, duas respostas imunológicas, que uma complementa a outra. Nós temos o sistema imunológico inato e o sistema imunológico adaptativo. Como é que eles funcionam? O sistema imunológico inato, ele é composto causa uma resposta inespecífica. Por exemplo, a pele até faz parte do sistema imunológico, ele é uma barreira de proteção. Uma vez que essa barreira de proteção é invadida, células do tipo fagocitárias encontram esse micro-organismo que entrou, bactéria, vírus, fungo, protozoário ou até mesmo um pedaço de madeira, um corpo estranho, e ele começa a ter uma resposta inespecífica, ou seja, ele ataca esse patógeno, esse corpo estranho, tentando englobá-lo, tentando fagocitá-lo, né? A palavra certa. E a principal célula de defesa no início desse processo é o neutrófilo. Mas você tem outras células que são chamadas de fagocitárias, como por exemplo o macrófago, as células dendríticas, que têm a função justamente de englobar, de engalfinhar esse micro-organismo e degradá-lo através de enzimas, proteases, ácido, água oxigenada, e vários outros processos como, por exemplo, óxido nitroso, água oxigenada, enfim. Uma vez que esse micro-organismo é quebrado em várias partes desse micro-organismo é apresentado na superfície dessas células. E essas células, elas interagem com outras células chamadas linfócito T helper, em que ele apresenta esse antígeno, esse pedaço do patógeno, que agora a gente vai chamar de antígeno, para esse linfócito helper, T helper. E esse linfócito T helper, ele é ativado e ele começa a procurar então um linfócito B que consiga produzir um anticorpo específico contra esse micro-organismo. Agora a gente já tem um sistema imunológico adaptativo, ou seja, é aquele que vai produzir uma resposta específica contra esse micro-organismo. Ele vai produzir um anticorpo que é específico contra esse antígeno, essa bactéria, esse vírus, o que seja. E aí, na hora que o linfócito T helper encontra esse linfócito B, ele o sensibiliza, ele o ativa, e o que acontece é que ele começa a ter uma expansão clonal, ou seja, ele começa a se multiplicar. Na hora que ele começa a se multiplicar, parte dessas células que se multiplicaram são transformadas em plasmócito, que efetivamente são as células que vão produzir os anticorpos específicos contra aquele patógeno, e parte dessas células vão se transformar em células quiescentes, células que vão ficar dormindo, são linfócitos B de memória. Então, quando você tiver contato com esse micro-organismo de novo, são essas células de memória que vão ser ativadas, e elas serão ativadas mais rapidamente. Porque, imagina, você primeiro vai ter que ter uma resposta das células fagocitárias, elas vão ter que apresentar esse antígeno vai ser apresentado a um linfócito T, esse linfócito T vai procurar um linfócito B que vai produzir a expansão clonal e aí o plasmócito. Demora. Quando você tiver contato de novo, você já vai ter a apresentação mais rápida, você já vai ter a ativação mais rápida dessas células desse linfócito B, porque parte desse processo já vai ser, assim por dizer, cortado.
né? Existem outros tipos de células do sistema imunológico, por exemplo, os linfócitos T natural killer ou células T citotóxicas, que elas têm a função de descobrir se uma determinada célula ela que se transformou num tumor, por exemplo, ou ela está infectada por um vírus. E aí eu vou começar a entrar depois no que é o vírus. Mas o vírus ele invade as células, eles são parasitas intracelulares obrigatoriamente, e uma vez que a célula é infectada, pedaços desses vírus no citossol da célula, né, no citoplasma da célula, são capturados por umas proteínas que a célula produz, chamada MHC, complexo maior de histocompatibilidade 1. E esses pedaços desse patógeno, do vírus no caso, são apresentados na superfície, e essas células chamadas natural killer, elas reconhecem quando esses fragmentos são da própria célula, ou seja, são ditos self, e conseguem diferenciar quando é non-self, ou seja, quando o MHC apresentou um pedaço de um vírus, por exemplo. E quando ela apresenta um pedaço de um vírus, a célula natural killer provoca um processo na célula chamado apoptose, ou suicídio celular. Ele faz com que a célula morra e, consequentemente, aquelas partículas virais que estavam sendo produzidas na célula deixem de ser, entre aspas, viáveis. Tá? Então, bem resumido mesmo, é assim que ocorre a resposta imunológica. E o nosso foco, obviamente, vai ser o vírus, então eu vou falar muito sobre a célula natural killer, a apresentação de antígeno na superfície, para depois a gente chegar na vacina, tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse início. Eu vou deixar a descrição e as referências que eu estudei para falar sobre isso ou no primeiro comentário fixo ou depois daqui no final do vídeo, tá? E nos próximos episódios eu vou falar sobre o vírus, o que é o vírus, eu vou falar sobre o coronavírus especificamente e vou falar sobre as vacinas. Aguardem que eu já vou mandar mais vídeos, tá bom? Até a próxima.